Olá pessoal, boa segunda-feira, bom começo de semana. Espero aí que muitos de vocês e de nós consigamos aproveitar as taxas boas que estão por aparecer, né? Bom, minha gente, no gráfico nós vemos as taxas de fechamento, certo? Então nós vamos deixar isso padronizado agora nessa seção do canal. Nós vamos deixar o fechamento para comentar nos gráficos e as taxas de abertura, inclusive com análise estatística, só do que o Tesouro disponibiliza, que são as taxas de abertura nas tabelas, certo? Não dá para misturar as duas coisas. Eu tinha colocado ali o 3,91, que agora já é passado do IPCA 26, mas aí quando chegar eu explico. Bom, pessoal, então, falando de fechamento, que fechamento na última sexta-feira, 30 de julho, hein? Mercado estressou. Eu acredito, bom, deixar isso para parte de opinião, mas eu acredito que vai tensionar mais, tá? Nós observamos no pré-24 a melhor taxa do mês, idem para os 90 dias e idem para o último ano, que na verdade não é, né? Porque é de fevereiro para cá que o papel existe. Quem comprou no começo tá amargando prejuízo, hein, pessoal? É verdade. Tem que segurar o papel, né? Quem comprou no começo tem que segurar, não tem o que fazer para aí ter aí uns 6% aí. Foi um investimento ruim, certo? Mas vai garantir 6% ao ano. O que pode, se a inflação baixar o ano que vem, pode até ficar interessante. Mas o fato é, vejam aqui, pessoal, tava sempre, ó, atingindo um certo patamar, ó, respeitava. Lembram que eu falava dos 8,5, que não passava de 8,5 para 24? Pois então, 13 de julho já deu uma amostra e agora passou de vez, né? Isso aí a gente vai falar na parte de opinião, o fato aí que eu acho que mudou. O pré-26 é a mesma coisa. E o que chama atenção é os 9%. Olha aí, minha gente. 9% é a mais alta do mês, é a mais alta dos 90 dias e é a mais alta do ano. E ele estava na mesma situação do pré-24. O pré-24 respeitando os 8,5, que agora quebrou o nível, né? Passou de nível, digamos assim. E o pré-26 era 9%, agora já não é mais, porque ele ultrapassou. E o pré-31 com juros fechou em 9,5 e pode ultrapassar esse patamar, pode. É o maior do mês, dos últimos 90 dias. Não, teve 9,53 em maio. Olha aí. Nesse gráfico aqui é difícil de ver porque tinha que cortar no 8 aqui para ficar mais visual, né? No ano, mas ele está nos níveis mais altos, né? 9,57, 14 de abril. Ele está nos níveis mais altos, certo? Também está. E o detalhe aqui é o seguinte, pessoal, que apesar da taxa não ser. A taxa é alta, certo? Mas não é a mais alta, mas o preço é o menor. Olha aqui. Que interessante, né? No gráfico do ano, então, esse mês de julho foi um dos meses mais interessantes para comprar esse papel e eu acho que agosto vai ser também, certo? Porque ele pagou o cupom e a taxa está subindo. Então, quer dizer, olha aí, ó, ele já está com um preço hoje menor do que o que ele paga no vencimento. O que ele paga no vencimento, minha gente? 1.048,81 bruto. Tá? Ele tá, a gente vai ter imposto de renda da do cupom, né? E aqui ele já está com preço menor do que aquele, né? Do que aquele do futuro. Muito interessante. Tesouro Selic, pessoal. Tesouro Selic tá tranquilo, certo? O mercado está demandando. Nos leilões, esse título tá ganhando aí as preferências. E aí então nós temos o quê? Se está demandando, a taxa cai, né? Por lei de oferta, demanda e oferta, certo? Nos últimos 90 dias aí o movimento de queda no Selic 24, no ano tem o estresse que ele passou, certo? E vamos ver o preço. Aqui o que interessa no Selic é o preço,
e o preço está como tem que ser, Tesouro Selic, sendo Tesouro Selic, rentabilidade linear, e aqui a gente até observa uma puxadinha a mais no ângulo. Claro que o visual é muito impressionante, mas se a gente for ver os números, tá, não é grande coisa não, tá? Inclusive é pior que a inflação, certo? Tem um ganhozinho ínfimo aqui de marcação a mercado. Selic 27 é absolutamente a mesma coisa. Agora estabilizou um pouquinho. Vamos ver, né? Vamos ver como é que ficam os próximos dias. Esse papel está vendendo muito bem nos leilões. Tá? E aí o ano, como ele era um papel mais volátil, ele acabou tendo mais oscilações, mas agora entrou nos eixos, digamos assim, começou a se comportar, certo? Só aqui os 30 dias para ilustrar. Agora vamos para os IPCAs. Bom, pessoal, IPCA 26, a mesma coisa dos prefixados, quebrou aí, bateu na casa dos 4%, que é a melhor taxa da história dele, na verdade. Não, na história não, porque atingiu 4,40, 4,55 no fechamento do dia 23 de março, auge do pavor com os atuais problemas de saúde. Mas tá perto, hein, pessoal? Tá perigosamente perto. E olha o pavor que era aqui em março de 2020, minha gente. Era um pavor muito grande, era o pavor do desconhecido. E agora, pelo contrário, né? Não tem desconhecido. Tem coisas bastante conhecidas e eu vou comentar na sessão de opinião e do Q3. Mas olha aí, pessoal. Enquanto que o preço está mais ou menos fazendo uma linha ascendente. Por que eu falo mais ou menos? Porque está meio andando de lado aqui, mas isso aqui é pela forte marcação a mercado negativa que não deixa o papel andar, tá? Mas o VNA está aumentando, a gente sabe que o papel persegue o VNA e é só dar mais tempo, o papel é muito jovem. Ele foi lançado em 10 de fevereiro do ano passado. Se comparar com o 24, a gente vê essa. Só que tem que ser o resgate. Me permitam fazer essa digressão só para ilustrar esse ponto que é muito importante, que com mais prazo a gente percebe também a linha ascendente de preço. Olha aqui o que é a linha de todos os anos do IPCA 24, pessoal. Certo? Então isso aí vai acontecer de uma maneira mais nítida no IPCA 26, certo? E as taxas estão ótimas. É capaz dessa semana ficar numa média de 4%, o que é simplesmente fantástico. Vai ser o Tesouro IPCA mais indicado, por que não dizer? Porque ele vai te dar um retorno de 4% acima da inflação, bruto, tá? Em menor tempo possível, certo? Então realmente vai ficar fantástico. IPCA 35 bateu aí 4,29. Ele esteve a 4,30 este ano já. Ó, de novo aquilo que eu falei dos prefixados, ó, existe uma barreira aqui técnica, né? Isso aqui é análise gráfica técnica a ser quebrada pelos fatores, digamos assim, contraponto, tá? Usando o jargão emprestado do mercado de ações. Quanto à análise fundamentalista, eu acho que tem fatores, tá? Tem fundamentos para essas taxas subirem, tá? No 45 é a mesma coisa. O 45 foi lançado em 2017, pessoal. Vamos ver se a linha de preço dele tem alguma ascensão já. Que ele tem mais tempo que o IPCA 26. 90 dias, melhor taxa também. No ano, a mesma coisa do 35, respeitando aí o número mágico de 4,30, mas eu acredito que esse número vai ser quebrado. A taxa aí, pessoal, não é uma taxa tão fantástica quanto ele teve já no passado aí. Wesley Day aqui, ó, foi em maio de 17, 6%, eleições de 18 aí, ó, quase 6%. Aqui é a taxa de fechamento, né? Vamos ver a linha do preço. E olha aí, pessoal. Você pega aí 4 anos. Olha aí o que nós temos. Mais de 4 anos, né? 4 anos e meio quase. Nós temos uma clara linha ascendente, certo? No preço do papel. Então, ou seja, paciência, paciência e paciência para deixar o tempo passar e a rentabilidade chegar.
IPCA 2030 com juros semestrais 4,18. Que taxa, hein? Que taxa. Melhor dos 30, dos 90, melhor do ano. Aqui é aquele gráfico difícil de ler, mas comparem os últimos, depois que pagou o cupom em fevereiro para cá, mudou o patamar do papel, né? E nos últimos 2 anos, olha aí, ó, comparem esse ano com o ano passado, tá muito melhor de investir agora, pessoal. IPCA 2040 com juros é a mesma coisa, taxa mais alta, olha ali, dos últimos 90 dias, talvez não. Por um pontinho. Bom, do ano já sei que não vai ser, mas de novo tem ali, ó, um número mágico para quebrar que é 4,5, certo? Mesma coisa no 55, eu acho que é um pouquinho mais, deve ser 4,6 ou 7 aqui o padrão a ser quebrado, certo? Que a taxa poderá subir nos próximos dias devido ao estresse. Bom, aqui o PCA 55, os últimos 30, 90, já tá ruim aqui. 4,5, 4,58. No ano não tem tanta diferença. Aqui não dá para ver, mas seria 4,7, 4,7, 4,6, 4,7, algo assim, tá, pessoal? Para ele quebrar junto com os outros papéis. Bom, agora falamos bastante de gráfico, vamos ver então a parte das tabelas. Olha só, pessoal, IPCA 26, então atingiu os 4%, mas agora eu deixei só as taxas de abertura, certo? Eu anotei aqui de lado, quando alguma taxa de fechamento chamar a atenção, eu vou deixar assim, no ladinho, tá? E porque a análise estatística, ela tem que ser uniforme, né? Ela tem que ser coerente. Então, nós vamos deixar isso aqui só para as taxas de abertura. Nas taxas de abertura, a média da semana 3,86, muito boa, certo? Melhor que a média do mês de julho, ficou em 3,75, melhor que a média do primeiro semestre. Só não está no máximo, no quartil máximo aqui, da taxa máxima, porque essa abertura aqui é 4,41, que a gente viu que o fechamento foi 4,55, lá em março de 2020, era o pavor do desconhecido. E aqui não chegou nesse patamar ainda, mas pode chegar com fatores conhecidos, que a gente vai abordar também. E aí o que eu quero chamar a atenção é o seguinte, pessoal, para vocês verem, depois eu vou fazer um vídeo especial mostrando isso no detalhe, que o tempo ganha de taxa, certo? Através do preço. Então, como é que a gente vê aqui, ó? Por exemplo, 4%, R$ 2.949, fechamento. Tá? O melhor preço de abertura foi 2.951 em julho. Vou deixar essa informação nova na nossa estatística aqui. O melhor preço em julho, certo? Talvez eu deixe para os 30 dias ou no mês de agosto. Aceito sugestões, tá? Aceito sugestões. Se eu deixo do mês ou dos últimos 30 dias o melhor preço. O melhor quartil desse ano, 3,66 de taxa. Mas olha aqui, pessoal. O que eu quero dizer com o tempo ganha de taxa é o seguinte, ó. Quem esperou no IPCA 26 para comprar 4%, encontrou um preço de R$ 2.949. Mas esse preço, 6 meses atrás, era muito menor que isso, certo? E muitos investidores aí podem atestar isso que eu estou falando, certo? Então, pessoal, a moral da história é: o Tesouro IPCA 26 é um papel que não é para esperar. Pensou em investir? Investe, certo? Não tem por que esperar uma taxa super, ultra boa, porque o tempo aqui está fazendo um efeito muito mais interessante no papel, e eu acho mais interessante aproveitar um preço bom, certo? Claro que o preço bom com taxa mais alta, sem dúvida, é muito interessante. Não estou dizendo que não seja. Mas não se justifica ficar esperando num Tesouro Selic, por exemplo, ou num CDI, que está melhorando, mas ainda está aquém do que a gente quer, né? Então,
2.949. Esse é o prêmio, esse é o preço que você tem que pagar para ter a taxa de 4% agora. Certo? Que é um preço relativamente, entre aspas, caro. Por quê? Porque ele persegue o VNA. Então, como o VNA foi reajustado todos esses meses, todos esses dias aí, que a inflação está superior a 8% nos últimos 12 meses, está aparecendo aqui. De que jeito? O título com um desconto maior, inclusive 4%, que é um número assim emblemático, certo? Depois nós vamos falar os 3 títulos que superaram aí a marca, né? E, no entanto, o preço acompanhou, né? Então, quer dizer, quem esperou para investir não se deu muito bem, tá? Tesouro IPCA 35 na tela, para vocês darem uma apreciada. Taxa maravilhosa, aí se aproximando da casa dos 4,30. Nós temos a média na semana em 4,22 e a média de preço no mês de julho, R$ 2.044, né? E a média de preço, o melhor preço em julho 2025, certo? E a última abertura 2028. Muito bom o preço, muito bom, muito próximo do melhor preço, certo? Como a gente acredita em mais tensões, eu acredito que esse preço possa baixar. O 2045 é a mesma coisa, certo? Veja aqui o melhor preço em julho, R$ 1.339, foi o preço da última abertura. Claro que no fechamento foi melhor. Então, estresse à vista. Será que a média desses dois papéis, o 35 e o 45, nesse ano de 21, vai passar de 4%? Já está em 3,97. IPCA 30 com juros. O quartil, vejam que o quartil dele já está em 4%. Ele fechou aí a 4,18, né? 4,14 na abertura, que é uma taxa muito boa, mas... E olha só, o preço médio em julho, R$ 4.196. 4.196. Melhor preço em julho, 4.165. Tá? 4.183 na última abertura. Então, tende a voltar aí para um preço mais em conta. Mesma coisa no 40, nós temos aí a taxa de 4,34 na última abertura, a média de 4,30. Tá no quartil 3, coisa que ele não estava nas últimas análises. Ele estava entre o 2 e o 3, agora ele voltou a ficar no 3. E então, mais oportunidade. Todos os títulos, pessoal. Todos os títulos com oportunidades. 55 com juros. Agora com taxa aí, fechou a 4,50. 4,47 na abertura. Tá no quartil 3, né? O melhor preço foi o da abertura em termos de aberturas, certo? Taxa máxima de abertura 4,62, está perto. Então, assim, oportunidades em todos os papéis. Pré 24, aqui os dados são todos de 2021, 8,51. E de abertura, média da semana 8,49, tudo muito próximo. Quartil 3 ali, ó. E ele empatou com a máxima de abertura. Ele já tinha feito 8,51 esse ano. Pré 26, outro papel aí que fez uma taxa significativa, 9% no fechamento e 8,82. Olha, gente, vocês se lembram quando eu destaquei que 30 pontos base era um pulo nos prefixados? Aqui não chegou a 30, são 22 pontos base, mas muito forte a tensão, muito forte. No Day Futuro fez uma linha reta para cima, né? Quem acompanhou na última sexta-feira pela tarde viu isso. Uma linha reta, você sabe o que significa, estresse puro. Em termos de preço, R$ 682. No fechamento, ali, ó, melhor que o preço de abertura. Então é isso aí. E o pré 31 tá aí, ó, com os melhores preços aí, abaixo de R$ 1.050. A taxa aí agora 9,5 no último fechamento, 9,33 na abertura. Então, todas as médias subindo. Bom, pessoal, vamos então para os melhores quartis.
e eu vou dar a minha opinião e falar um pouquinho das notícias que justificam todo esse movimento. Tá aí, pessoal. Os 3 títulos em asterisco, certo? Renovaram a máxima. Renovaram a máxima. Então nós temos aí o pré-24 e o pré-26, que eu não tinha marcado, com 9%. Volta para cá. Nós temos o IPCA 26 e nós temos o IPCA 30, certo? Então, bom, vamos comentar então. Também fiz uma modificação, tá? Coloquei o quartil 3 dos últimos 2 anos, que para a maioria dos títulos é toda a história. Pré-26, pré-31, IPCA 26 é toda a história deles. Claro, 35 e 45 existem há muito mais tempo. E os 13 IPCAs com juros também é toda a história. Então, o quartil 3 desses 2 últimos anos, vamos dizer que seja um quartil histórico, e eu vou passar a divulgar o quartil 3 deste ano de 2021, certo? Mostrando aí que as taxas estão numa ascensão e tá difícil. A gente tem que acompanhar, tem que comprar sempre, tem que se manter no jogo com aporte fracionado para conseguir acompanhar a alta dos quartis também, certo? Porque os quartis também estão subindo, como a gente sempre falou, a gente nunca escondeu isso de ninguém. A estatística, ela só olha para o passado, ela é só retrovisor, certo? E a gente tem que tentar tatear o futuro com a melhor estratégia possível. Bom, pessoal, acho que é claro para a maioria de vocês, se não para todos. Se não for, vamos explicar então o que aconteceu. Questões fiscais e declarações do presidente da República com o aumento do Bolsa Família e mais endividamento, certo? São palavras fortes que o mercado não gosta, certo? O mercado não gosta de dizer que o país vai se endividar para pagar mais Bolsa Família, certo? E aí volta a pressão em cima da questão fiscal, voltam as preocupações, volta tudo isso, certo? O que eu penso disso tudo, pessoal? Eu penso o seguinte, que o Bolsa Família, tá? Eu não sei se eu já externei essa opinião ou não, mas eu nunca vi o Bolsa Família como problema na questão do orçamento público federal, tá? Pela magnitude. Ele não é uma magnitude tão importante assim como, por exemplo, a Previdência, né? A Previdência, sim, é uma coisa determinante da solvência financeira do país. Mas o Bolsa Família ali, sim, são algumas dezenas de bilhões de reais. Mas assim, também não é. O país também não vai comprometer de uma maneira decisiva, por assim dizer. Tem que ter muito cuidado com as palavras aqui, né? Ele não vai comprometer de maneira decisiva o fiscal por aumentar um pouco o Bolsa Família, certo? Se o Bolsa Família, por exemplo, com o fim do auxílio emergencial, né? Quando for acabar, e o Bolsa Família tiver um reajuste, francamente eu não vejo problema nisso, certo? Porque, de certa maneira, esse dinheiro vai girar. Tá? O que a gente viu em 2020? A gente viu em 2020 a poupança precacional. As pessoas se precavendo, deixando o dinheiro parado. Mas o que a gente está vendo agora em 21? A gente está vendo resgates. Resgates na poupança, resgates no tesouro. A gente está vendo resgates. Então, o dinheiro, a tendência que a gente acredita é que o dinheiro vá girar. E isso é bom para a economia. Pode ser ruim para a inflação, pode ser que a taxa de juros tenha que subir mais. Mas a minha leitura é o seguinte: é que o mercado carregou forte nas tintas, certo? Carregou forte no estresse. Eu acho que esse estresse vai levar algum tempo aí para resolver, se é que resolve, se é que não vai ser um novo patamar de taxas altas, certo? Então, mas lá no final, daqui a alguns semestres, eu até vejo esse problema como superado. Tá? Eu vejo esse problema como superado porque eu acredito que o impacto fiscal não vai ser tão potente quanto, de repente, as falas. Né? Porque as falas dão ali uma porrada no mercado
né? E o mercado fica agitado, sobe todo o estresse, o dólar subiu também, que vinha no movimento de queda interessante, voltou a subir. Então, tudo isso acontece, tá? Então eu vejo assim alguma parte assim de estresse de momento, sim, mas com uma certa dificuldade de superar, certo? Porque o mercado talvez passe a adotar uma postura assim de agora eu quero ver para crer, certo? Talvez o mercado assuma essa posição e enquanto isso as taxas ficam estressadas. Até ele não ver para crer que o impacto não vai ser tudo isso, certo? Que pode ter um efeito positivo para a economia, para os empregos, o dinheiro girar. Até que isso não aconteça, o mercado pode continuar tenso. E aí, nós investidores do Tesouro Direto temos que ter cabeça fria, aporte fracionado e constante, certo? Posso escolher títulos diferentes em determinados períodos, posso mudar a estratégia, posso fazer tudo o que eu quiser. Eu só vou continuar no jogo e não vou ficar girando carteira. Mas eu posso escolher com dinheiro novo os aportes novos mais interessantes, certo? Mas não gira a carteira, não deixa de investir, não deixa de fazer o aporte fracionado e tem que ter paciência. Muita paciência, muita serenidade, pessoal, porque o mar tá revolto. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.